Meu irmão, minha irmã, recebe a paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje o vídeo aqui no nosso canal será bem diferente, a qual eu acordei nesta manhã e vim para cá, para o cantinho de oração, e o Senhor colocou algo no meu coração. Eu quero estar compartilhando com vocês. Há muitos anos atrás, o Senhor, Ele me deu algumas revelações. Só que tem revelações que o Senhor pede para nós apenas estar orando, e outros tipos de revelações o Senhor pede para nós estarmos compartilhando com os irmãos. Inclusive, esta revelação que o Senhor me deu, eu cheguei até a compartilhar aqui há um tempo atrás, e o Senhor falou comigo: compartilhe novamente. Meus amados irmãos, eu estava numa igreja e de repente entrava um caminhão de lixo. E as pessoas tinham que afastar os bancos da igreja para o caminhão entrar. E esse caminhão de lixo, ele não entrava de frente, ele entrava de ré. E o Senhor falava no meu coração: observa, veja para onde vai parar esse caminhão. Veja onde ele vai parar. E o caminhão começava a ir, e as pessoas afastavam os bancos, abria a passagem para o caminhão estar passando. E de repente, meus amados irmãos, quando faltava um palmo para encostar no altar, o caminhão parava. E quando aquele caminhão parava, aqueles homens que estavam ali, ou que estavam dirigindo, e os demais que estavam ali, era uma equipe, eles estavam com uma luva na mão, e com uma roupa tipo de proteção, como se fosse pegar algo muito contagioso, algo assim, tipo... lembra quando teve o Covid, que os enfermeiros, né, ficavam com aquela proteção, aquela máscara, né, usavam aquelas roupas especiais para tratar do paciente? Era como se fosse uma roupa daquela especial, porque era algo assim bem, vamos dizer assim, fosse algo muito sujo, algo muito podre, né? E ele subia em cima do altar e pegava um monte de sacos de lixo, e jogava, meus irmãos, dentro daquele caminhão. Era muitos sacos de lixo que eles jogavam dentro do caminhão. Tirava do altar e jogava dentro daquele caminhão. E o Senhor falava no meu coração: tá vendo, Márcio? Olha como que tá o altar de muitas igrejas. Olha como que tá o altar. E de repente, meus irmãos, eu vi assim vários caminhões, muitos caminhões. E o Senhor dizia: ó, tá indo para as igrejas. Muita sujeira. Falei: meu Deus do céu, tem misericórdia. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 24, né? Jesus está no templo, e quando ele sai do templo, os discípulos falam: Senhor, observasse a estrutura do templo. Ele fala: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando ele fala acerca da sua vinda, os discípulos falam: que sinal haverá da tua vinda? E ele fala: Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Meus amados irmãos, talvez esse vídeo muitas pessoas vão ignorar, mas quem tem ouvido, ouça. O espírito do engano tem entrado por meio das igrejas. O espírito do engano, meus amados irmãos. Mensagens a qual estão pregando
para massagear o ego da igreja. Porque se eu pregar uma mensagem boa, que o povo quer ouvir, eu vou ter seguidores, eu vou ter visualizações. Mas Jesus falou que a porta é estreita. Estreita é a porta, apertado é o caminho. E é essa que conduz à salvação. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Amados irmãos, foi algo assim muito triste a qual eu vi. Era muitos sacos de lixo que saía, era muita sujeira que saía do altar. Muita sujeira, muita mesmo. E nós estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, tempos difíceis. Os homens estão amantes de si mesmos. E são poucas lideranças que têm se preocupado com as ovelhas. Pouquíssima mesmo, pouquíssima. Pouquíssimas lideranças têm se preocupado com a ovelha. E a outra visão que o Senhor me deu foi quando eu estava no monte. Eu estava no monte orando e de repente, meus amados irmãos, do meu lado apareceu um buraco. E quando apareceu aquele buraco, eu estava de joelho orando, eu me coloquei de pé. E quando eu me coloquei de pé naquele momento, a qual eu me coloquei de pé, apareceu um anjo do Senhor. Apareceu um anjo. Ali eu acredito que era um anjo, que era um homem de branco. E ele estendeu as mãos para aquele buraco. Era um buraco muito escuro. E quando ele estende as mãos naquele buraco, se torna um clarão, fica algo bem claro. E naquele momento, meus amados irmãos, eu consigo ali ver o que está acontecendo dentro daquele buraco. Dentro daquele buraco, meus amados irmãos, está agora ali um lago de fogo. Está um lago de fogo. E naquele momento, meus irmãos, eu escuto pessoas gritando. E quando eu faço assim, para olhar para baixo, aquelas pessoas começaram a me ver. Elas começaram a me ver. E o desespero delas era pior ainda. Por favor, me ajuda. Me tira daqui. Me tira daqui. Por favor, me ajuda. Mas o mais impressionante, meus irmãos, era que tinha várias celas, várias prisões. Várias prisões. E naquela prisão havia ali grupos de pessoas com determinada função que tinha aqui na terra. Quando era um pastor, quando era uma missionária, quando era um cantor, enfim, cada cela daquela era para uma pessoa que exercitava um cargo quando estava na igreja. E aí, meus amados irmãos, eu vi ali, olha, pessoas gritando, ei, por favor, me tira daqui, irmãos. Sabe, e aqueles bichos assim, ó, comendo assim a pele assim do rosto assim, ó, e aquela pele crescia de novo, eles gritando. E eu queria fazer alguma coisa. Eu falava assim para aquele anjo, eu preciso fazer alguma coisa, eles estão sofrendo. E naquele momento o anjo me repreendeu e falou assim, não, todos que estão aí tiveram a oportunidade. Porém, não valorizaram a oportunidade, não praticavam a palavra, era só ouvintes da palavra. E quando eles ouviam que o anjo falava isso comigo, aí que o desespero deles aumentava. E aí eles diziam assim, por favor, avisa para minha família levar Deus a sério. Eles gritavam, avisa para minha família levar Deus a sério. O inferno é real, o inferno é real. Avisa para minha família levar Deus a sério. É real o inferno, é real o inferno. Meus amados irmãos, e de repente, senhoras e senhores, eu ouvi uma gargalhada. Uma gargalhada. E quando vinha aquela gargalhada, meus amados irmãos, aquela bola de fogo, né? Aquele lago de fogo, fazia assim, ó. Pá, explodia bolas de fogo. Sabe quando você pega a gasolina e joga no fogo, né? O fogo não aumenta, né? Era assim que acontecia. Conforme vinha aquela gargalhada, meus amados irmãos, o fogo aumentava. E eu ficava assustado, que era uma risada muito esquisita, sabe? Era uma risada a qual, quando vinha aquela risada, a gente ficava até com calafrio, né? Com uma sensação assim horrível. E ali
E eu dizia para aquele anjo que estava do meu lado, mas quem é que está rindo? Porque quando começa a dar risada, o fogo aumenta, os gritos aumentam. E ali aquele anjo falou assim, olha, Márcio, é Lúcifer. É Lúcifer. Lúcifer está rindo porque esse povo está sofrendo. E ele se alimenta com o sofrimento do povo. Por isso que, meus irmãos, você vê destruições, você vê aí tantas pessoas uma matando a outra, né? Coisas acontecendo horrível. Isso aí é Lúcifer, ele se alimenta disso. O diabo se alimenta disso. Esse é o prazer do inimigo. Matar, roubar e destruir. Meus amados irmãos, olha, talvez esse vídeo aqui não vai dar nem muito compartilhamento, que não pode ser nem muito interessante para as pessoas, mas olha, vou falar algo para você aqui. Jesus está voltando. O céu é real, o inferno é real. O céu é real, o inferno é real. E o último relato eu encerro agora, porque Deus está colocando no meu coração para me entregar aqui. A minha irmã caçula, chama Mariana. Nasceu o Enzo, o filho dela, foi uma benção. Nasceu, acho que era 11h30 da noite, 23 horas, todo mundo feliz. Quando foi 5 horas da manhã, o médico liga para nós, para comparecer no hospital, porque houve uma complicação na vida do bebê. E quando nós chegamos lá, meus irmãos, o Enzo veio falecer. O bebezinho veio a falecer. E eu tive que dar aquela notícia para minha irmã. Foi um dia terrível, aquele dia. Falei, Mariana, Papai do Céu resolveu levar o Enzo embora. O Enzo está com Jesus. Foi uma manhã terrível para nossas vidas. E foi muito rápido para fazer ali, para liberar o corpinho, e preparamos já tudo. E no mesmo dia, nós já estávamos meus irmãos, já enterrando já o corpo daquele bebezinho, no cemitério da Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina. Está eu e minha família ali, velando ali, aquele corpinho, naquele velório, e de repente o Senhor fala comigo, Márcio, vem comigo aqui, vem dar uma voltinha no cemitério. O Senhor falou no meu coração, vem dar uma volta aqui no cemitério. E eu fui andar no cemitério, comecei a andar, meus irmãos, andando. E de repente tinham algumas sepulturas abertas. E o Senhor falou comigo, para aqui agora. E eu me lembro que tinha ali, se não me engano, acho que eram umas quatro sepulturas abertas. E o Senhor falou assim, tá vendo essas sepulturas que estão abertas? Nenhum caixão que vai entrar aqui, nenhum corpus que vai entrar aqui está salvo. Nenhum deles estão salvos. E naquele momento, meus irmãos, eu fiquei assim tão triste quando o Senhor falou aquilo comigo. E de repente, meus amados irmãos, era como se fosse o arrebatamento da igreja. O arrebatamento. Irmãos, foi uma luz muito forte. Uma luz muito forte. E o Senhor permitia que eu olhasse para os túmulos, e eu vi um túmulo, e saiu uma luz muito forte daquele túmulo, uma luz muito forte, a qual eu não conseguia nem olhar, como o sol da meio-dia, eu fazia assim, quando não conseguia olhar, foi milésimo de segundo, algo muito rápido, eu só via aquela luz que saía daquele túmulo, e eu fazia assim, que a luz era forte demais, questão de segundos, já fiz assim, e aquele túmulo. E eu fazia assim, meus irmãos, que a luz era muito forte aquela luz que saía daquela sepultura, mas foi questão de segundos, aquele clarão desapareceu. Questão de segundo, aquele clarão desapareceu. E o Senhor falou comigo assim, Márcio, se o seu arrebatamento fosse agora, olha só, Márcio, dá uma olhadinha nesse cemitério. E eu olhava, irmãos, a grande maioria dos túmulos estava intacto. Porque primeiro, quando aconteceu o arrebatamento, aqueles que estão em Cristo Jesus, que descansam, que estão mortos, vão ser ressuscitados. E muitas sepulturas, irmãos, ficavam fechadas, intacta. E eu andava naquele cemitério, em vez em quando que aparecia uma sepultura aberta, em vez em quando apenas que tinha uma sepultura aberta, mas a grande maioria estava fechada. Mas a grande maioria. Eu andava e custava achar uma sepultura aberta.
E de repente, meus amados irmãos, uma pomba veio do céu. Ela ficava assim, ó, com as asas assim, e ela chorava, 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 como nunca. E eu falava, mas por que ela está chorando? Por que esta pomba está chorando? Porque, olha, aconteceu o arrebatamento da igreja e você viu quantas pessoas que não foram salvas. É por isso que ela está chorando. Porque a grande maioria das sepulturas desse cemitério ficou fechada. A grande maioria, irmãos, era como se fosse de 10 a 100%, irmãos, apenas ali 10% das sepulturas que foram abertas no dia do arrebatamento. Muitas pessoas ficaram. Muitas que morreram, meus irmãos, não foram salvas. Muitas. E muitas pessoas dessas estavam dentro da igreja, cantando, pregando, indo para os cultos, fazendo as suas caridades, mas ficaram. Esse é o vídeo de reflexão que o Senhor coloca para nós no dia de hoje. A Bíblia diz, meus irmãos, Apocalipse 20:15, aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O céu é real, o inferno é real. Jesus está voltando. O meu irmão, com 29 anos de idade, pregou num sábado e saiu da igreja e bateu o carro dele de frente com o ônibus. Naquele dia, Jesus veio para ele. Jesus recolheu o meu irmão, com 29 anos de idade. Talvez você está aí, mas uma hora eu vou me consertar. Jesus vai vir, mas não é agora não. Ele pode vir para nós individual. Por isso que nós temos que estar preparados, meus irmãos. É mensagem, meus irmãos, que infelizmente poucas pessoas vão dar crédito. Pode ser que alguém vai entrar aqui para querer criticar, mas tem nada não. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus está voltando. E como que está a minha e as suas vestes? Primeiramente para mim, como que estão as minhas vestes? Como que está a minha comunhão com Deus? Como que está a minha intimidade com Deus? É tempo de buscar Deus, meus irmãos. Não corra atrás de palavras que vai só motivar a nossa carne, incentivar a nossa carne, massagear o nosso ego. É tempo de nós sermos confrontados, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Se você sentir de Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Se não sentir de Deus, fique em paz. Eu fiz a minha parte. Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Jesus está voltando e ninguém sabe o dia e nem a hora. Só que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome preguei, cantei, profetizei, em teu nome, Senhor, expulsei demônio, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca, não sei quem é você, eu não te conheço. Está um perigo. Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Louco, ainda hoje vou pedir a sua alma, e para onde é que vai a sua alma? Deus abençoe.